Mas bem, mas esse não é o motivo que eu estou aqui. Eu estou aqui porque você está de parabéns em função de tudo isso que eu tenho falado. Mas eu tenho isso contra você. Tem uma falha importante na sua percepção, porque você está aqui servindo a igreja muito bem, mas tem esquecido que você não é aqui como pastor desse pequeno rebanho. Você é aqui como pastor desta comunidade. Então, né, ele se estranhou, não esperava ser cobrado, entre as outras coisas, né? Ele estranhou e disse, olha, né, você tem que reconhecer que ainda bem que a congregação está bem servida por seu ministério, e o resto? E as pessoas lá fora, na comunidade, as pessoas que não estão parte desse pequeno rebanho aqui, e eles? Será que eu não morri também por eles? Será que eles também não são, né, no caso, amados por Deus? Você tem esquecido que você não está aqui um funcionário desse pequeno grupo de pessoas. Você está chamado por Deus como sentinela dele aqui nesta comunidade. E o ponto que eu quero fazer é que em nossos dias nós temos esquecido esta realidade. Que nós estamos esperando, sei lá, que o pastor obreiro fica atento, servindo os interesses dos irmãos lá, daquela pequena rebanho aí, focado, servindo aquelas poucas pessoas. Quando, de fato, Deus tem nos chamado, né? E nós estamos para servir como, entre as outras coisas, como se fosse uma bússola moral para a comunidade. Chamar a comunidade para o arrependimento. Nos envolver com as pessoas fora das nossas paredes, que são amados por Deus, que pelo quem Jesus também morreu. Portanto, Ezequiel capítulo 33. Eu vou compartilhar alguns versículos aqui com você. Eu começo em versículo 5. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção a advertir, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você um sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e adverti-as em meu nome. Quando eu dizer ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para ele, para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você, de fato, advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. O papel de sentinela e advertir
do perigo chegando, advertir o povo no seu modo de andar, da sua, rebeldia contra Deus, as consequências, as sequelas da desobediência. Então, veja bem, na minha história, da maneira que eu estava contando a história no livro, que depois de ter falado isso, de repente sumiu da presença do pastor, e o pastor sim caiu nos seus ombros, nos seus joelhos, orando a Deus que Deus o perdoasse, porque ele tinha esquecido a missão dele. Ele pensava que era para pastorear o pequeno rebanho de fiéis, enquanto, de fato, o papel era pastorear a comunidade. Desde o princípio do cristianismo, o obreiro cristão entendia que ele servia como sentinela de Deus, pelejando pelo bem espiritual de toda a comunidade. Em Romanos capítulo 1, versículo 14, Paulo descreve o sentimento dele. Ele disse que ele era devedor a todos, quanto o gentio, quanto o judeu, quanto o pecador, quanto a pessoa, o irmão no seu caminho, o tolo e o sábio, a todos. E ele não estava assim especificamente falando desse aspecto, mas seria logicamente incluído. Mas veja bem, se você entende a colocação que estou fazendo aqui, eu estou falando aqui de uma igreja pastoral. Ou seja, não basta, nós estamos aqui falando sobre um indivíduo, o pastor, o obreiro, o líder, que ele vai cumprir esse papel, mas que nós, como uma igreja, nós somos encarregados, nós somos responsáveis para o bem-estar espiritual da comunidade em que Deus tem nos semeado. Porque lembrando que Pedro falou que nós somos um sacerdócio santo, um povo exclusivo de Deus. Se entende que, olha, todos nós estamos aqui servindo o Senhor como sacerdócios do Santíssimo. Esse já é um outro assunto, por sinal vai ser, vamos dizer, é a próxima? Sim. É o próximo paradigma que eu vou tratar, mas a ideia é que tanto os irmãos como os obreiros existem para abençoar, para advogar, para abraçar, para servir, para advertir, não somente o pequeno grupo de fiéis, mas as pessoas de fora, gente amada por Deus, por quem Cristo morreu. Então, o ponto é que, quando Deus olha para a cidade de Belo Horizonte, para, sei lá em Paraná, onde, ou outra cidade, Juiz de Fora, Uberlândia, ele não vê esse pequeno grupo de, seja que for o número, 80, 150, 200, 500 mil pessoas
que fazem parte da nossa congregação. Esse tem sido o nosso modelo, não é não? Estou aqui para servir esta congregação. E são eles que pagam o meu salário. Importa, portanto, que eu sirvo, né, esses irmãos aqui reunidos, que eu incentivo eles, eu desenvolvo, né, a fé deles, que eu, né, estou aqui assim, engajado no crescimento, no amadurecimento, né, de equipar esses irmãos para o ministério. Ou seja, o modelo que existe há um bom tempo é que o obreiro visa aquele grupo pequeno, os fiéis. Mas não, veja bem. O certo é que nós todos, o obreiro, os diáconos, os presbíteros, aquele irmão que encabeça algum ministério, que serve em alguma outra capacidade, até o irmão que não é assim, né, encabeçando ou encarregado com nada, todos nós somos sacerdotes de Deus para engajar, abençoar, para servir, interceder, acolher as pessoas de fora. Então, por isso, eu não estou falando sobre a vida do pastor, eu estou falando de uma perspectiva de ministério em que a igreja, todos nós, juntos, entendemos o nosso papel, estamos aqui para pastorear a comunidade que nos cerca. Portanto, uma igreja pastoral, não o pastor, não o obreiro, não os diáconos, não, a gente não vai dizer, não, esses são para esse grupo dentro da igreja, os líderes. Não. Uma igreja pastoral já entende qual é seu papel. Que a igreja é uma igreja que zela pelo bem social e espiritual da sociedade maior. Você prestou atenção na leitura? Você viu o que foi falado aí? Ele disse que, né? Onde está aqui? Sim. Né? Se a gente adverte o malfeitor no seu caminho, então aquele malfeitor pode ser, no certo sentido, apanhado no seu erro, ele pode ser julgado por Deus por não ter ouvido a advertência, não ter dado ouvidos para a palavra que nós temos proferido, que nós temos fielmente advertido a comunidade. Ele disse, ele pode até perecer, mas o sangue dele eu não vou cobrar de ti. Se você deixa de advertir, eu vou cobrar o sangue dele de você. Porque você ficou calado. Você ignorou o papel que eu tenho te dado. Então, uma igreja pastoral luta pelo bem-estar social e espiritual de toda a comunidade pelo qual Jesus morreu. Se entende, portanto, que é nesse papel, uma igreja pastoral, que sentimos a necessidade de ir ao encontro da comunidade a fim de sarar os seus feridos, de servir de bússola moral, bússola religiosa, espiritual, para, né, direcionar, chamar as pessoas de volta ao Senhor. Desculpe.
de acordar para entender as consequências, as sequelas da vida, a rebeldia sua contra a santidade de Deus. E não fazer isso, né, com aquela, né, bancando de sabidão, mas com coração partido, porque nós estamos aí como sacerdotes. Compassivos. Entendendo a natureza do rebelde, porque nós somos rebeldes. Entendendo muito bem, né, essa mania do ser humano de querer, né, viver a vida dele da forma que ele bem entende, ignorando a vontade de Deus, a santidade de Deus, pensando que não haverá sequelas para nós. Então, imagina comigo, imagina uma igreja no dia de hoje que está cumprindo o ministério desse. Que desde o pastor, a liderança, desde, né, os irmãos lá no banco, já entendem que nós, como uma igreja, temos que assumir responsabilidade pelo bem-estar espiritual, o bem-estar emocional, o bem-estar até físico da comunidade, dessas pessoas que são amadas por Deus e por quem Cristo tem morrido. Olha, é uma transformação por completo, irmãos. Em vez de sair e ter um debate religioso baseado, sei lá, né, uma determinada tradição, uma determinada, né, doutrina para discutir intelectualmente, disse-me disse, né, de tudo aquilo que temos feito no passado, estamos aí com o coração partido, pelejando pelas almas das pessoas, porque o inimigo está reinando na vida deles. Uma igreja, não pastor, uma igreja pastoral. Tá bem. Alguém tem, né, pergunta ou observação a esse respeito? Pode ser que, né, nós temos... o ponto é que, né, não somente pregamos o evangelho entre nós, mas às vezes somos réus de até desprezar aquelas pessoas fora das nossas paredes. Rebeldes, sim. Pecadores, sim. Transgressores, sim. Transgressores confessos, não? Ou seja, eles sabem que são transgressores. Quem vai os advertir? Quem vai ao encontro deles? Não para mostrar, eu sou melhor do que você, eu sou moralmente superior. Estou indo lá para compartilhar com muita compaixão a quebrantura deles. É muito importante, gente. Alguém tem comentário? Eu? Sim, pode falar. Depois que a gente conhece a verdade, não tem como a gente se calar, né? E não tem como, a gente se sente mal se calando. Tem que falar o evangelho em todo lugar, onde estiver, né? Eu sinto essa necessidade, esse desejo. E veja bem, e a ideia não é mostrar para as pessoas onde estão, no caso, né, sem doutrinamente errado, né? Essa conversa também rola. Mas, sobretudo, né, como sentinela, né, exercendo o papel que Deus tem me dado, que eu estou aqui servindo, né, o Senhor nessa capacidade para advertir as pessoas das sequelas da sua rebeldia, da sua vida, sei lá, né, egoísta,
da imoralidade, de, né, todas as coisas que são, né, a comunidade hoje está acometida de tantas dessas coisas que ninguém fala. Nós ficamos dentro da nossa igreja se sentindo moralmente superior, Sim. enquanto Deus está esperando que nós, né, saiamos para abraçar essas pessoas, para ouvir essas pessoas, para poder compartilhar, né, com eles, né, aquela coração partido porque a vida tem, né, não tem seguido, né, o caminho, né, eles não estão, né, a vida não é o que eles têm esperado. Sim. Tá bem. Teve outro comentário, irmã? Outra pessoa? Olha, o ponto é que, né, eu quase quero perguntar, e onde foi essa consciência nossa? Por que a gente, né, abandonou esse papel? Talvez, né, favorecendo os outros, né, obrigações, outras oportunidades, porque nós temos dado a costa para a comunidade para servir aquelas poucas pessoas. Em certo sentido, imaginando que Deus está, né, contente que quando Deus olha para Belo Horizonte, quando ele olha para o Rio, quando ele olha para, né, São Paulo, o que ele vê é aqueles poucos, né, assim, focos de irmãos fiéis, e é só isso que ele vê. Lá em São Paulo tem 25 milhões de pessoas, e o que Deus está olhando aí são aqueles 2.000 irmãos que se congregam, né, em São Paulo, de domingo em domingo. Não os 25 milhões, ele vê os 2.000, eu não sei qual é a percentagem disso, né? Que é 1/100 de 1%. Então, nós temos que reaver uma consciência em que assumimos o nosso papel, o papel dado por Deus, de pastorear. Uma igreja pastoral. E nosso papel é pastorear a comunidade em que Deus tem nos semeado nesse mundo. Tá bem. Então, alguém mais teve comentário ou pergunta em relação a isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Ao seu ver, por que a gente tem abandonado esse papel? Porque a gente não tem, né, praticado, né, esse papel pastoral como o povo de Deus. Você se lembra, até no Velho Testamento, você se lembra, a Bíblia dizia que Deus, né, colocou Israel como, né, um exemplo para os gentios. Né, para, no certo sentido, né, semear para os gentios, pessoas além da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, mas ele queria que os judeus, no certo sentido, zelassem pelas outras nações, conduzindo essas pessoas, essas nações, para o caminho do Senhor. Alguém tem comentário? Veja a mão levantada aqui. Pode comentar. Eu acho que a gente acabou deixando meio de lado essa parte, mais por comodismo. A gente se acostuma a deixar que os outros façam. Alguém vai fazer por mim e não faço a minha parte, né? Que é de fazer o meu pequeno espaço ali, né? Ajudar alguém e estar na comunidade, né? Acho que a gente acabou se acomodando e deixar. Vai ter alguém que faça. Então, não preciso me incomodar que alguém vai ajudar. Então, a gente acaba não exercendo essa tarefa também, né? Eu acho que, né, tem razão, né?
Né? Você sabe que no mundo hoje tem esse sentimento, mas quem é você? Para dizer para mim, né, como eu devo viver. Quem é você para me direcionar em qualquer sentido? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, aquela história, né, não? Que cada um imagine que é dono do seu próprio nariz, que né, compete a ele decidir o que é certo para ele. Pode ser que também, no certo sentido, né, que estamos intimidados pelo tamanho da maldade, o tamanho da pecaminosidade que nós enfrentamos no dia ao dia, entendeu? Ou seja, a gente vê, né, que nem um São Paulo, 25 milhões de pessoas. Rio, 20 milhões de pessoas. O que é que a gente pode fazer, afinal de contas? Somos nós poucos. Não temos nem recurso. Não temos nem ponto de partida, nós não sabemos nem onde começar. Eu vou compartilhar um versículo com você. É Romanos 12, versículo 21. Né? Que diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Com o bem. Então, veja bem, gente, muitas vezes a gente vê, né, sei lá, né, o mundo ao nosso redor, a gente vê, né, até as grandes instituições em nosso país que estão encaminhando o povo na direção errada. Tem a mídia, tem né, o governo, tem né, outras né, instituições né, que têm seus próprios interesses, quer dizer, instituições que têm recursos maiores, têm uma presença maior, têm uma credibilidade maior, e a gente pode ver que, olha, né, sendo as escolas, sendo as faculdades, sendo a mídia, sendo, sei lá, o Hollywood, né? Que está né, fazendo né, propaganda para né, desde o homossexualismo, para a comunidade trans, para né, toda sorte de imundície que existe. E a gente pensa, quem somos nós para concorrer com essas outras instituições muito mais potentes, muito maiores, muito mais bem, né, tem recursos muito maiores do que a nós, para pensarmos que a gente pode fazer qualquer diferença nesse mundo. O que é que Paulo disse? Não seja vencido pelo mal. Sim, tem o governo, tem né, a média, tem as faculdades, tem, né, sei lá, né, todos os outros meios de comunicação, todos os outros, né, sei lá, tem tudo e continua distorcendo, continua desencaminhando a sociedade para né, o pecado, para a rebeldia contra né, a Deus. E a gente pode perder a esperança. Paulo disse, não perca a esperança. Não seja vencido pelo mal, mas vence o mal. Como? Tomando posse, se apoderando dessas outras instituições? Não. Vence o mal com o bem. Então, não perde visão, irmãos, que você fazendo o bem para seu próximo, onde você estiver, dentro do salão, dentro do bairro, dentro da família, na escola, que nós temos um poder enorme de mudar as vidas das pessoas simplesmente vencendo o mal com o bem. Ou seja, Paulo está nos advertindo, saia, faça o bem lá dentro da comunidade.
né? Planta aquela semente de bondade, de paciência, de alegria, de abnegação, de aceitação, de perdão. Planta essa semente e deixe que Deus abençoe aquela semente na vida da pessoa, porque essa batalha não é assim ganho, assim por categoria, mas uma por uma. Você abençoando o outro, acatando a falha da outra pessoa, você dando, né, perdão, perdoando aquela pessoa. Você, né, até devolvendo o bem pelo mal. Alguém te faz mal, você faz bem em volta. Tudo isso é como a gente vence o mal com o bem. É isso que Paulo queria dizer, né? Então, né, eu não quero que você saia daqui dizendo que, evidentemente, Paulo espera que o pastor saia lá da igreja, que ele está nos servindo muito bem, mas não basta. Paulo quer que ele saia e que ele, né, se faz presente na comunidade, que ele está, né, lidando com pessoas fora, né, de fora, né, abençoando eles e tudo isso, advertindo eles. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que todos nós temos esse papel. Não estou buscando um pastor pastoral, estou, né, idealizando uma igreja pastoral, em que todos nós entendemos que Deus não está contente com aquelas... Seus olhos não estão fitados, voltados para aqueles 2.000 irmãos que se reúnem no domingo qualquer lá em São Paulo. Mas ele está de olho naquelas 25 milhões de pessoas que não conhecem a mão direita, a mão esquerda, espiritualmente falando. Que precisam de alguém que os representa, que os, né, adverte. Tudo bem. Uma igreja pastoral, né, é uma coisa que se vê na palavra, que faz tempo que temos exercido um ministério dessa. E eu garanto que um ministério assim exercido no dia de hoje vai causar um impacto. Garanto. Porque as pessoas não estão esperando isso. O que é que estão esperando na igreja? Eles estão esperando da igreja no dia de hoje que a igreja vai pedir dinheiro deles. Que a igreja no dia de hoje vai desconsiderar, né, a condição deles, a situação deles como transgressores, porque na igreja não tem lugar para pecadores. Estão esperando que a igreja menospreza eles pela sua falha moral. Imagina uma igreja que se assusta com pecado quando pecadores pecam. Gente, é assim que os pecadores fazem. Né? O pecador faz o quê? Um pecador peca. Essa é a natureza deles. Pelo menos até alguém chegue, os adverte, os acata, aceita, abraça do jeito que eles estão, esperando no Espírito de Deus a fazer o que ele e somente ele pode fazer na vida dessa pessoa. Tá bem, eu vou parar por aí, mas eu vou... Né, alguém mais tem um comentário? Porque senão a gente vai... Esse é o quarto, né? Que vamos exercer um papel pastoral como uma igreja. Estamos aqui para pastorear as pessoas em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil inteiro. Vencendo o mal. Não com uma campanha, não com grandes gastos, não.
vencemos o mal fazendo o bem. Uma pessoa por sua vez. Tá bem. Alguém tem observação, pergunta? Para falar a verdade, parece até um desafio meio ingênuo, não é não? Parece? Só que estamos contando também com a participação e colaboração de Deus. Quem sabe, quem pode dizer o que Deus vai fazer quando nós cumpramos, né, o papel que Ele tem nos dado? Eu estou imaginando que Deus vai nos abençoar de uma forma que nós não temos nem como imaginar. Porque nós temos assumido o papel que Ele tem nos dado. Que até hoje nós não temos feito. Então, última chance, né? Alguém tem comentário, observação sobre isso? Imagina nossa compreensão de sucesso como uma congregação com esse paradigma. E nós somos bem-sucedidos quando vamos ao encontro da comunidade, servimos de bússola, enquanto nós estamos engajando pecadores que pecam, que são transgressores confessos, e nós estamos aí com nossa aceitação. Tá bem, aqui queria falar alguma coisa. Dentro daquilo que o irmão comentou, às vezes nós deixamos mesmo para que o outro faça. Mas não é assim, né? E outra coisa também, quando fazemos, queremos fazer apenas no nosso derredor, nossos conhecidos, nossos parentes. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele falou que pregar o evangelho a todos, né? E a outra desculpa que a gente, às vezes, nós inventamos é que não sabemos falar de Jesus. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, né? Nos apoiando, né? A todas as nossas dificuldades. Então, Jesus. Então, agradeço muito, porque também me faz refletir um pouco que nós estamos sempre de olhos em nossos recursos, não é não? Nossos recursos. Quando o que queremos fazer é soltar recursos de Deus em cima da comunidade, entendeu? Então, vamos ver o que Deus faz. Nós estamos sempre preocupados com, né, o que a gente pode fazer, qual é nosso recurso, qual é nossa estratégia. Olha, basta a gente, né, soltar a Deus lá em cima da comunidade para Ele fazer o que bem entende. Nós estamos de olho em Deus. Eu estou lembrando daquela rei, né, lá de Israel, que estava cercado de um arraial enorme de pessoas. O que ele falou? Toda, né, eu acho que foi os cananitas, eu não estou lembrado qual é o exército, né, se eram sirianos ou o quê, mas, né, de repente, né, Israel estava cercado de exércitos em um arraial incontável de soldados, né, né, pagãs que iriam acabar com Israel. E ele disse o quê? Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos nenhuma saída, em outras palavras. Portanto, nossos olhos estão fitados em Ti. Essa é a oração, essa é a mentalidade de uma igreja pastoral. Porque o desafio é maior do que podemos dar conta. A gente nem pode nem imaginar. Esquece nosso recurso, esquece nosso plano. Nós somos, né, diante, né, de uma sociedade pecaminosa que nem na sociedade brasileira, como norte-americana. Nós somos, né, irrelevantes. Em nossos próprios olhos, e é certo, nós somos, né, que nem os gafanhotos na época, né, de Moisés, nós somos gafanhotos em nossos próprios olhos.
E é verdade, diante do desafio da sociedade brasileira, a corrupção, né, a pecaminosidade, né, os vícios, né, as grandes instituições, quem somos nós? Mas podemos fazer isso. Podemos soltar Deus em cima de tudo isso e ficar de olho em Deus. Então, isso quer dizer que a gente faz iniciativas esperando a bênção de Deus. Vamos ver o que Deus faz com isso. Eu nem sei o que Deus vai fazer. Só sei que alguma coisa tem que acontecer. Porque tem pessoas perecendo aí sem esperança. E ou a gente pode ficar calado, ou a gente pode dizer, Senhor, a gente não tem a menor condição. Nossos olhos estão fitados em você. Tudo bem. Agradeço o comentário, irmão. Né? Porque, né, como se vê, né, nós não temos nem sequer uma consciência no mundo atual, na igreja atual, que estamos aqui para cumprir esse papel. Né? Faz tanto tempo que temos refletido nessa dinâmica, desse paradigma, que estamos aqui justamente para isso. Tá bem, é uma igreja pastoral. O quinto é avivendo o sacerdócio. Né? Então, nós temos duas realidades no dia de hoje. O primeiro, nós temos a ideia de uma igreja profética. E o outro é uma igreja sacerdotal. E na época da Reforma, ou seja, há 500 anos lá na Europa, uma decisão foi tomada que teve grandes sequelas em como entendemos e como prosseguimos como uma igreja. Ou seja, os reformistas abraçaram e promoveram um ministério profético, ao invés de um ministério, né, sacerdotal. Escrevi um livro nesse sentido. Quando eu terminei o livro, eu falei para minha esposa, eu disse, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, ou eu nunca tenho sido tão inspirado, né, com os conceitos que estava comunicando aí naquela igreja, ou eu nunca tenho estado tão errado. É um dos outros, não sei qual. Ou foi uma inspiração muito grande, ou eu estou aqui, né, perdido no campo. Mas eu acho que é o primeiro caso. O que eu posso dizer, assim, eu não tenho tempo aqui, eu não posso, né, vamos dizer, transmitir em poucos minutos o teor do livro todo. Roberto acho que tem lido o livro, não sei se ele tenha terminado ou não. Mas é o seguinte, numa igreja profética que está investido, é uma igreja investida, sei lá, na verdade, que quer identificar e isolar o pecado, repudia o pecado. É como que nem caça de bruxa, né? O que é que se faz? Numa caça de bruxa, você acha a bruxa e faz o quê? Você queima a bruxa. Quer dizer, essa é, né, a história da coisa, entendeu? Você acha a bruxa, você queima a bruxa. Muitas vezes, uma igreja profética cumpre esse papel. Vamos achar o pecado, vamos queimar o pecador. Outra coisa que muitas vezes a igreja profética, por não poder lidar com a natureza pecaminosa fora da igreja, né, a natureza pecaminosa dentro da igreja, até dentro da sua própria vida, nós temos uma mania de encobrir
a falha humana ao invés de lidar com a falha humana. E veja bem, né, como eu disse, em nenhum lugar você vai achar essa descrição, né, que na época da reforma, né, os reformistas escolheram esse caminho. Ninguém comenta isso. Mas o que podemos bem imaginar, que já que, né, eles estavam, no certo sentido, enfrentando, tentando quebrar o monopólio da Igreja Católica em tudo que era, né, o lado espiritual, a Igreja e tudo, e o braço forte da Católica eram os padres, né, o sacerdócio católico. Então, eles não iriam dar nenhum espaço, nenhuma validade para o ministério sacerdotal, porque, ao seu ver, essa, no certo sentido, autenticava, dava crédito para aquele lado sacerdotal. Então, veja bem o que aconteceu. Enquanto a gente estava tentando reformar, a gente estava querendo voltar às diretrizes originais da igreja, ao invés dessa, né, sei lá, corrupção, sei lá. A gente não iria dar nenhum espaço, não iríamos nem abordar a questão sacerdotal que aparece no Novo Testamento. Porque aqui Pedro diz, né? Ele disse, nós somos uma nação santa. Nós somos um povo da propriedade de Deus. Nós somos um sacerdócio santo. Cada um de nós cumprimos um papel sacerdotal. E, né, se você, né, até fosse lá na internet e fosse buscar, né, o sacerdócio de todo crente, é uma só pergunta que resume. Eu sei disso porque, veja bem, eu já fiz a pesquisa. Entrei lá, né, o sacerdócio de todo crente. Você, fazendo essa busca, você vai achar um assunto, uma pergunta que definiu a questão na reforma. A única pergunta que era importante, a única conversa que rolou em relação a sacerdotes, né, e uma igreja sacerdotal, uma pergunta era isso: será que eu, como um crente, necessito de um sacerdote para, né, me relacionar com Deus? E a gente descobriu que não. E conosco, aí encerrou o assunto. Não tivemos outra consideração, não tivemos nenhuma pergunta a mais em relação a uma igreja sacerdotal, porque a gente não quis, eles não queriam dar corda, qualquer validade para o ministério sacerdotal. Então, como se vê, olha só, gente, né, uma igreja profética é aquela igreja que é preto e branco. Tem o certo e o errado. E nós falamos, né, para o Senhor. Veja bem, um sacerdote também fala para o Senhor, mas o sacerdote também fala pelo povo. Ele faz ponte. Não representa somente a Deus, mas também representa o povo para Deus. Mas tudo bem. A diferença entre a igreja profética e uma igreja sacerdotal. Veja bem, uma igreja profética é investido na verdade. Está querendo falar da parte de Deus. Nós falamos a verdade. Doe a quem doer. Pode colocar aí, Igreja de Cristo. Nós somos, né? E isso em letras maiúsculas, não é não? Segundo, queremos identificar e isolar o pecado. Muitas vezes queremos encobrir a falha humana porque a gente não tem um coração sacerdotal para poder acolher a fraqueza humana e compreender e ter compaixão sobre o pecador. Não queremos que fazer nem bruxo. Vamos achar o pecador, vamos queimá-lo. Nós enfrentamos o pecador com condenação e nosso mundo é mundo de preto e branco.
enquanto uma igreja sacerdotal, entendendo o papel de sacerdote, é investido no povo. Nós representamos, né, o transgressor. Nós intercedemos pelo transgressor. O pecador sabe que é pecador, gente. Essa não é revelação para eles. E, né, nós queremos acolher e sarar o pecador. Isso é o que o sacerdote faz. Né? O sacerdote não se assusta quando o pecador peca. Esperar o que do pecador? Né? Olha, nós aqui temos um cachorro em casa. Esse cachorro, eu não sei se ela está um pouco nervosa, natureza dela, não sei. Um bichinho tão gostoso, mas late, pelo amor de Deus, sabe? Enche a paciência. Entendeu? Passa alguém a 3 quarteirões da casa, ela está na janela latindo. Enche a paciência. Eu pego o cachorro, eu coloco a cadela dela lá embaixo, lá no porão, para acabar com essa história. Não aguento mais. A verdade é que a cadela está fazendo o que a cadela faz. Essa é a natureza dela. Quase não dá para contrariar a natureza. E o pecador é assim. O pecador faz o quê? Peca. Faz o que está errado. Faz o que é, até na sua própria vida, ela se atrapalha. Um sacerdote, ao invés de enfrentar o pecador com condenação, encara o pecador com compaixão. Por que compaixão? Porque o próprio sacerdote é pecador. Ele entende, se não pela graça de Deus, lá vai eu. Eu tenho a mesma natureza. Eu tenho o mesmo sentimento. Eu sou que nem... É como, olha, quando a gente chegou aqui nessa... Né, viver com a minha filha, por causa de uma crise na família, nós trouxemos nossa cachorra. Ela é tão bonitinha. E ela é uma raça de cachorro que quase não late. Esse já é o terceiro cachorro nosso dessa raça. E essa raça, quando quer latir, ela faz... Não, não. É isso que faz. Mas daí o que aconteceu? Colocamos ela junto com essa outra. E agora os dois... É na natureza, gente. A natureza do sacerdote é encorar o transgressor com compaixão. É a natureza do pecador pecar. É a natureza do sacerdote encarar o pecador com compaixão, porque entende o sujeito. Eu entendo a natureza. Eu tenho a mesma natureza. Se não pela graça de Deus, lá vai eu. Tudo bem. E por fim, em vez de um mundo preto e branco, né, o certo é certo, o errado está errado, o sacerdote confia na vitória da graça de Deus na vida das pessoas. O ponto é, tanto o sacerdote como o profeta falam da parte de Deus. Mas somente o sacerdote fala por ambos. Fala, quer dizer, representa a Deus, ao homem, mas também representa o homem para Deus. E o que aconteceu
que quando, né, na reforma, nós abandonamos a ideia de uma igreja sacerdotal, nós anulamos aquela que Deus ordenou, que na igreja teríamos sacerdotes, né, dele, que iriam acolher e ter compaixão por sobre os pecadores, que representam o pecador para ele. De repente, os pecadores se encontraram abandonados no próprio sistema ordenado para Deus para lhe oferecer consolo. E, portanto, na igreja só encontra condenação. Como eu disse, na igreja, no dia de hoje, quase não tem lugar para pecadores. Essa é uma igreja profética. Não temos lugar para pecadores. Enquanto uma igreja sacerdotal entende o que é ser pecador. Entende que o pecador se contraria por tudo que é lado, até seu próprio prejuízo, pratica, né, a imundícia. E somos compassivos. A pessoa está enganada pelo pecado. Como nós éramos, numa época, também enganados. E entendemos que temos que cumprir um papel na vida dessa gente, onde a gente vai acolher o transgressor, advogar para o transgressor. Vamos representar ele diante de Deus, nós vamos, né, acolher ele para servir ele como seu sacerdote. É uma igreja sacerdotal. Tenho muito mais para dizer sobre isso, eu vou ter um curso inteiro a respeito disso mais adiante, mas estou adiantando que esses são alguns dos conceitos que a gente talvez precise reaver para a igreja funcionar do jeito que Deus queria. Nós estamos investindo em expressar uma, sei lá, nossa superioridade moral, achando que esse é o grande efeito. Enquanto o grande efeito é encarar o nosso próximo, transgressor, pecador, com a compaixão que temos aprendido de Deus. Estender para ela a misericórdia que Deus tem me estendido. E essa também não é como nós temos aprendido. Não é a narrativa nossa dentro da igreja. Nós também precisamos crescer nessa área. Então, veja bem, a igreja é mais do que uma bússola moral, mais do que uma consciência moral na sociedade. Somos também um refúgio para transgressores. Somos nós que acolhemos, somos nós que aceitamos, somos nós que intercedemos para os transgressores. Esse é o que um sacerdote faz, gente. Então, estamos querendo reaver o ministério sacerdotal que Deus ordenou para a sua igreja. Você pode ler 1 Pedro. Vê aí o que ele diz sobre a igreja. Vê aí o que ele, né, diz a respeito desse sacerdócio santo. Sacerdócio dele. Que ele nos construiu todos sacerdotes de Deus. Tudo bem. Alguém tem observação, pergunta sobre essa paradigma? Então, né, veja bem, é bem capaz que tem perguntas, né? Bem capaz, porque essa não é um conceito que nós temos praticado faz um bom tempo. Porque desde a reforma, temos mais ou menos valorizado o ministério sacerdotal, profético, que vai dizer para todos exatamente qual é a vontade de Deus, onde eles estão errados. Vamos identificar o pecado, queimar o pecado, vamos excluir aquela pessoa, vamos, né? Nós não temos espaço aqui nessa igreja para pecadores.
enquanto a mensagem de Deus é muito diferente. E o interessante, só para acrescentar, desde o princípio, Deus tem idealizado um povo sacerdotal. Você sabe que ele falou para Israel que vocês são meus sacerdotes. Não estou falando né, dos levitas, mas para a nação toda, uma nação sacerdotal. Porque desde o princípio Deus tem idealizado esse espírito de compaixão, de acolher, de se compadecer das pessoas nas suas fraquezas, na sua rebeldia, as pessoas que até se contrariam, sendo enganados pelo pecado. Quem vai zelar, quem vai interceder por elas? Bem, a vontade de Deus é que nós façamos isso. Tudo bem. Alguém tem uma observação, pergunta? Como eu falei, eu vou ter quase um semestre inteiro em que eu vou entrar nos pormenores, né, do que significa um ministério sacerdotal. Mas, né, talvez, com certeza, eu acho é um conceito novo para muitos de nós, porque estamos nem aí com isso. Eu vejo a mão de alguém, pode falar. A gente tem que achar um equilíbrio entre os dois, ou ser um ou outro, ou somente o sacerdotal? Olha, a verdade é que tem um papel, né, os dois papéis são necessários. Porque nós queremos assim diz o Senhor, não é não? Então, não façamos mal em falar da parte de Deus. Como eu falei, o sacerdote também fala da parte de Deus. Mas o que aconteceu na reforma, abandonamos a segunda parte. Abandonamos o ministério sacerdotal, em que encaramos a falha humana com compaixão, acolhemos, intercedemos, advogamos para o transgressor. Então, por isso, né, e você vê que essa reforça aquela sensação, aquela descrição que nós falamos, né, assim, nas primeiras aulas, aquela igreja moralista, né? Então, né, o ministério profético da igreja, no certo sentido, nos conduz a uma igreja moralista. Enquanto uma igreja sacerdotal, um ministério sacerdotal, vai nos relembrar que, acima de tudo, o cristianismo é um ministério redentor. Né? Então, você pode voltar às suas anotações, porque eu falei sobre, né, o intuito, né? Oh, peraí! Não, eu não tenho entrada. Essa é o primeiro, né, as primeiras aulas de Romanos já, né? Desculpe, vocês não têm entrado nessa ainda. Vocês vão ver, né? Mas mais adiante, nas próximas aulas, eu vou introduzir essa ideia. Qual é o intuito da fé? Tá? Então, peço desculpas, não tenho nem abordado esse assunto com vocês ainda. Tudo bem. Na parte de manhã já estamos mais adiantados, porque eu tenho 1 hora a mais em cada sessão, né? Tudo bem. Está ouvindo os cachorros aí latindo, né? É isso que estou dizendo, tá bem. Né? O cachorro faz de acordo com a natureza dela. Tudo bem. O último, né, paradigma, né, é o próprio discipulado. E nesse caso, né, a gente, né, quer ressaltar que o discipulado é mais do que conhecer o que o mestre sabe. É mais do que conhecimento. Né? O discipulado é o compartilhar da vida. Só para ter uma ideia, veja bem,
o próprio Jesus. Pensando bem, como foi que Jesus discipulou seus discípulos? Bem, né, para falar a verdade, ele não fez nem o que a gente faz hoje, né, como se fosse uma sala de aula. Então, vamos abrir, né, aqui em Isaías 52. Vamos abrir aqui em Provérbios isso ou aquilo. Vamos aqui no Pentateuco, né? Vamos aqui em livro de Números ou Deuteronômio e vamos ver os pormenores, vamos, né, acertar os detalhes, né, em relação à palavra do Senhor nesse assunto. Talvez aconteça um pouco disso. Então, eu não vou deixar de dizer que Jesus instruiu seus discípulos. Instruiu sim. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele expandiu seus conceitos religiosos. Eu estou pensando lá no monte em Mateus 5, 6, 7, né? O Sermão na Monte. O que é que ele dizia? Você tem ouvido falar X. Mas eu te digo Y. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Só ilustração. Essa não é grande revelação para vocês, porque, né, o Sermão na Monte é o que é, né? Que é muito famoso. Mas eu gosto né, da maneira que ele se expressou. Né? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Quem matarás estará sujeito ao julgamento. Eu lhes digo que qualquer um que se ira contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Ou seja, Jesus foi assim, mais profundo, não é não? Não é simplesmente o ato de matar, mas é o desprezo, é o ódio, é aquela, né, o sentimento de violência que suscita dentro de mim. É esse que é o pecado, que pode até terminar no ato, mas para ele, já a partir daquele sentimento violento, aquela ódio que eu tenho para aquele irmão, concretizando ou não o ato, eu já sou eu, nos olhos de Deus. Versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olha para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, Jesus está sempre levando o assunto, está desafiando os seus conceitos religiosos. E eu posso lhe dizer que aqui no Charles Huffman nós vamos desafiar seus conceitos, viu? Você já está vendo, né, o início dessas dores, né? Então, Jesus, sim, instruiu, mas fazia mais. Ele expandiu seus conceitos. Daí, Jesus fez o quê? Ele andou com eles. Né? Ele comia feijão do mesmo prato. Era um relacionamento, era um compartilhar da vida. Não é somente saber o que o mestre sabe, mas é viver a vida do mestre. Compartilhar a vida do mestre. Daí o que aconteceu? Não somente, né, instruía, não somente, né, no certo sentido, expandiu seus conceitos, não somente os acompanhou no dia a dia, eles o acompanharam vivendo a mesma vida com ele, mas ele os estendeu poder e autoridade. E depois cobrou deles a sua atuação em cima daquela que foi compartilhado. Olha, no dia de hoje ninguém gosta de cobrança, Jesus cobria. Vocês fizeram o que eu disse? O que aconteceu? Não fizeram?
Olha, né, mais tarde, né, eu vou apresentar uma ideia, vou adiantar aqui, que sem submissão não há discipulado. Deixa eu repetir. Primeiro princípio, a primeira lei de discipulado é: sem submissão não há discipulado. Então, a primeira coisa que Jesus pediu deles que se submetessem a seu senhorio, a sua autoridade, que hoje em dia ninguém quer saber disso. Onde não há submissão, não há discipulado, gente. Então, e o interessante, e uma vez que se submeteram à sua autoridade, ele também lhes concedia a autoridade e depois cobrou deles a atuação deles com a autoridade que foi compartilhado com eles. Esse é um processo de discipulado. Olha o próximo. Ele introduziu e os conduzia por crises religiosas. Então, já que o crise religioso é parte do processo de crescimento, é melhor que ele nos mostre como se lida com crises espirituais. Daí ele falou para Pedro que é: arreda-te, Satanás. Imagine se seu pastor chegasse a dizer isso para você. Olha, pessoal, você pode ativar os microfones por aí. Estamos pegando aqui barulho na aula dos microfones. Então, agradeço. Ainda estou ouvindo. Então, a ideia é que um discipulador tem que criar crises dentro da vida. Imagina, Pedro e Paulo. Está lembrado do caso que Paulo disse: eu enfrentei Pedro, na cara eu falei para ele. Isso é assim. Uma crise. Temos que saber como lidar com crises. Temos que saber como receber a repreensão. Temos que saber como, né, agir quando as coisas não saem, quando a gente desanda no caminho nosso em Cristo. Jesus fazia isso. Mais tarde, né, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: eu te gosto. Alimenta os meus cordeirinhos. Olha, está conduzindo Pedro de volta, está encaminhando de volta, para ele saber que, né, ele vai ser recebido de volta. Sim, negou o Senhor, tudo bem. Tem solução, tem redenção para você. Você continua sendo uma parte integral naquela que eu pretendo. E por fim, veja bem. E, por fim, ele os deixou. Ou seja, né, Jesus colocou eles lá, agora é para você tem que assumir o manto. Tem que assumir. E muitas vezes, no dia de hoje, o discipulador não quer que o discípulo assume, quer que ele fique debaixo da sua autoridade, quer que ele fique, no certo sentido, protegido por ele. A gente diria aqui nos Estados Unidos, por debaixo da saia dele. O mamãe sempre está, né, com, né, as crianças bem, né, assim, bem ao seu lado, né, debaixo da saia para, né, ter a sua proteção. Não, temos que botar eles lá fora. Para eles enfrentarem o que tem que enfrentar para vestir a camisa. Para ser um discípulo. Para discipular os outros. Para repetir o processo na vida dos outros. Então, para Jesus, né, o discipulado foi muito mais do que saber o que Jesus sabia. Era compartilhar a vida dele, a intimidade
com Deus dele, até a disciplina dele, a vida de oração dele com seus discípulos. Era um compartilhar de vida, não só de conhecimentos. E o discipulado segue o mesmo diretriz no dia de hoje. Né? Lá em Betim, nós estamos, no certo sentido, né, engajado em diversos ministérios de discipulado. Entendendo que, né, o discipulado é mais do que compartilhar o nosso conhecimento. Em outras palavras, gente, o discipulado é mais do que informação. O discipulado encara a formação. A formação das vidas, das pessoas que Deus tem colocado em nossas mãos, debaixo da nossa autoridade para, né, formar as vidas delas. Então, não são os 10, top 10, não são os 10, são os 6, mas esses são alguns dos princípios, alguns dos paradigmas que nós queremos, né, aprofundar os irmãos nesse sentido, para a gente, no certo sentido, né, exercer um ministério mais eficaz, mais completo, porque estamos engajando princípios e práticas que há muito tempo temos abandonado, né? Bem, não é que nós abandonamos, que nunca recebemos isso. Porque antes da gente chegar à igreja, a ideia de igreja, né, sacerdotal já se foi. Estávamos exercendo o ministério profético há muito tempo. Então, é isso que nós conhecemos, é isso que, né, está sendo praticado. Então, a gente seguiu os mesmos diretrizes por falta de opção. E a mesma coisa com o discipulado. Né? Sem submissão, não há discipulado. A questão não é a informação que eu posso compartilhar com você, é a formação que eu posso te proporcionar. Na medida que a gente nossa vida junto em Cristo. Tá bem. Então, esses são os 6 paradigmas que, no certo sentido, vai ajudar você a entender a direção nossa, né, alguns dos valores que nós queremos enfatizar no decorrer dos próximos meses. E essa foi uma introdução toda, não tenho defendido, né, o tese de, né, nenhuma delas, só simplesmente tentando, né, introduzir e explicar o intuito. Mas praticamente nós vamos passar um semestre inteiro, né, passando e enfatizando cada uma dessas, né? Então, tá bem. Com isso, né, essa é o que eu tenho para vocês hoje à noite. Alguém tem um comentário ou sobre o último, ou talvez qualquer uma dos 6 paradigmas? Quer dizer, o crescimento orgânico, o ministério semeador, redescobrindo o do ID pregar o evangelho, uma igreja pastoral, uma igreja sacerdotal e um discipulado que visa mais a formação do que a informação. Tá. Alguém tem observação? Você já, né, está animado com essa orientação? Né, está ansioso para ver como esse trem funciona? Né? Pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma vez eu ouvi de um irmão que a palavra discipulado vem de disciplina. E ele falou que Jesus disciplinou os apóstolos
para ser discípulo. Isso procede? Não, essa é verdade, né? Como eu falei, a primeira lei de discipulado, né, é Discipulado é uma forma. sem submissão não há discipulado. Então, né? discipulado é uma forma de nós disciplinar para pregar o evangelho. Bem, não é simplesmente pregar o evangelho, é para viver uma vida discipulada. Sim. Entendeu? É mais sobre a vida do que sobre, né, a atuação. Ou seja, a atuação vai surgir da vida que temos, né, adotado, a vida, né, que a gente tem visto em nosso discipulador e em Cristo. Então, por isso, Paulo diz, sejam seguidores de mim, quanto eu sou seguidor de Cristo. Ou seja, e essa é o que nós queremos aqui para vocês, a ter a mesma mentalidade. Olha, um discípulo cria discípulos. Então, para você ser um discípulo, você tem que engajar um discipulador. Para você discipular os outros, você tem que ser um discípulo. Né? E então, a coisa é simplesmente mais do que o conhecimento. Né? E eu acho que nós temos falado, né, do desafio de, né, uma igreja que está, né, cheia de discípulos não discipulados. Né? Você quer saber, né, por onde começar essa renovação na igreja? Vamos começar fazendo discípulos. Que, por sinal, foi justamente o que Jesus pediu da gente. Outro comentário? Observação, você está mais ansioso, está curioso, está, né, interessado em saber mais sobre essas questões? Achei interessante ler sobre o sacerdócio, que parece que meio que continua a aula do Brian ontem, porque a gente estava vendo sobre a evolução da igreja, né? Então, no começo da igreja, ela era, pelo que eu entendi, era bem sacerdotal, né? Que ela investia no povo e toda essa questão mais humanista, né? Daí ela começou a migrar no decorrer da história para mais profética, né? E até então a gente fica mais migrando entre um pouco e outro, mas sempre sendo profético, né? Tipo, ela começou meio certa e desandou no caminho, né? Então, e o prejuízo, né, é enorme. Por quê? Porque no sistema ordenado por Deus para dar consolo para o pecador, desfazemos do consolo. Não tem agora quem intercede, quem advoga para o pecador, né, que é uma função sacerdotal. Então, com isso, a gente fica com o profético simplesmente apontando para as pessoas os seus erros. Ao invés de ir ao seu lado, andar, ser que nem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é nosso consolador, né? E que nós vamos fazer para as outras pessoas o que o Espírito Santo tem feito para nós. Nós vamos ser seu companheiro nas suas falhas, na coração quebrantado diante de Deus, nós estamos aí com eles. Para, né, justamente quando tudo desanda, quando tudo, né, sai do controle, quando tudo vai para o brejo, tem alguém ao lado deles compartilhando esse momento com elas. Tudo bem. Então, como se vê, tem muita coisa, gente, que nós queremos compartilhar com vocês e vai ser um estudo, né, que vai, eu acredito, né, servir para a formação sua como um discípulo do Senhor. Então, né, vamos instruir, vamos andar juntos, vamos comer feijão do mesmo prato, né, entendeu? Que, né, vamos pedir, né, submissão, vamos dar autoridade, vamos cobrar, né, aquela autoridade dada. Tudo isso é o intuito, né, porque estamos mais investidos na formação de discípulos do que simples informação, que tem sido nossa mania, né, através do, né, esse tempo todo, né, achando que dando informação estamos fazendo o certo, estamos, né, completando o curso. Não, informação é bom,
Formação essencial. Tá bem. Então, olha, essa é uma pequena, né, antecipação de coisas que hão de vir. E eu espero, e eu posso dizer que os irmãos que, né, completaram, né, né, a carreira, né, em dezembro, que se formaram lá do Instituto, que, né, receberam esses conceitos, hoje, né, são campeões desses conceitos, porque eles têm visto isso não somente na palavra, mas também na prática, nas vidas da gente, na vida da igreja lá em Betim, e com isso, né, tem sido uma bênção e uma transformação apreciável na vida deles. Eu posso te dizer que quando eu fui na formatura, sou tão feliz que eu fui, que eu vi a transformação na vida desses irmãos, eu vi a graça com que eles agora, né, enfrentam o trabalho, e eu fiquei tão encorajados, porque, né, estamos começando a reaver uma igreja sacerdotal que, né, advoga, que aceita, que perdoa, né, e que abraça o transgressor. Uma bênção. Tá bem, gente. A gente deixa para lá, temos muito para, né, frente ainda. Na próxima aula, nós já vamos entrar no livro de Romanos e começar nosso estudo aí. Nosso primeiro, né, o estudo é soterologia, o estudo de salvação. E veja bem, eu vou te dizer, né, vai ter novidades aqui, viu? Vai ter novidade. Né? É uma transformação, esse entendimento nosso, que a gente vai compartilhar com você em relação a Romanos, e uma compreensão mais profunda de como Deus salva. Tá bem, a gente se vê semana que vem, já partimos para Romanos. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite, meu irmão. Boa noite, obrigada. Semana que vem. Um abraço, meu povo. Muito obrigado, hein? Obrigada, Paul. Obrigada a todos. Amém.